No que diz respeito à eficiência de espaço, que eu costumo falar com vocês, eu vou introduzir um novo termo aqui, que é in place, tá? Eficiência de espaço a gente pode falar sobre qualquer algoritmo, mas é muito comum em algoritmo de ordenação, na literatura, você falar sobre in places, que não quer dizer só respeito ao total de memória que ele usa, mas quer dizer respeito a ele está ordenando no próprio vetor que ele recebeu, ou ele está copiando a galera para outro lugar e depois trazendo de volta. Né? Então, in place é tipo no local. Eu estou ordenando naquele mesmo local, eu preciso de vetores auxiliares e coisas assim. Nesse caso, esse algoritmo tem eficiência de espaço constante, porque ele usa aqui alguns auxiliares, né? O J, o I, o próprio AUX. Mas fora isso, ele não usa nenhum vetor auxiliar, não usa recursão, não tem nada, né? Ele ordena no próprio vetor, ele só fica remanejando, fazendo as trocas ali de posição e that's all. Então, bastante eficiente, né? Ele é in place, quer dizer, ele ordena no próprio vetor que ele recebe, eficiência de espaço constante. Tá legal? Tem mais uma coisa, tá? Além do que a gente costuma analisar em algoritmos, o algoritmo de ordenação tem uma outra coisa legal, que é a propriedade dele ser estável, tá? E o que quer dizer estabilidade? Bem, se a gente tivesse todos os elementos distintos, tá? Se todos os elementos da minha entrada fossem distintos, se eles forem, né? Tem muitas instâncias em que eles são assim. Então, qualquer algoritmo de ordenação que esteja correto vai entregar todo mundo na mesma ordem. Mas algo curioso acontece quando eu tenho empates. Imaginem, deixa eu liberar um espaço aqui. Tá? Imaginem que eu tenho um vetorzinho com essa cara aqui, olha, V, que recebe, sei lá, ele tem um valor 3, 1, 4, 3. 3, 1, 4, 3. E eu vou fazer agora a versão ordenada dele, tá? Que vai ser aqui, olha, V, também tem 4 posições, e é 1, 3, 3, 4. Tudo bem? Parece correto, né? Tá respeitando aqui, cada par adjacente é menor ou igual, show! Só que se eu chegar para vocês e falar, olha, apesar desses dois caras terem o mesmo índice, eles não são o mesmo, é só a mesma chave. Né? São dois caras que têm o mesmo nome. Eu estou ordenando por nomes, eles não são o mesmo. Tá? Então eu vou falar que esse aqui é o 3 pontinho, esse é o 3 xzinho. Tá? A chave deles não é diferente, só que é só para marcar que eles estão associados a registros, alguma coisa maior que é diferente. Daí eu tenho duas soluções possíveis. Eu posso ter isso aqui, e eu posso ter uma outra solução que também é uma ordenação, isso aqui. Só que o de baixo inverteu a ordem relativa. Né? Apesar dos dois serem 3, na entrada esse cara estava menor do que estava antes desse. Um algoritmo estável não inverte a ordem relativa de elementos que têm a mesma chave. Então esse cara aqui é estável, esse cara não é estável. Isso aqui é uma solução estável para aquele vetor, né? E isso aqui é uma solução de ordenação que não é estável. Tá? A ordenação está correta, mas elementos que tinham a mesma chave inverteram posição. Tudo bem? Só para dar um exemplo de onde isso pode ser relevante, imagina que vocês pegam uma planilha do Excel e vocês têm lá eventos, e vocês têm o ano, o mês e o dia dos eventos. Né? Daí, se vocês ordenam todos os eventos por dia, por exemplo, vou falar só o ano e o mês, que é mais fácil para mim. Ordena todos os eventos por mês. Então, os eventos que aconteceram em janeiro vão aparecer antes dos de fevereiro e assim por diante, mas por enquanto está embaralhado no ano. Se depois você ordenar por ano, você foi lá e ordenou por ano. Se for estável, né, em qualquer ordenação por ano correta, os caras de 2022 vão aparecer antes ou depois, no caso for crescente, dos de 2021, que vão aparecer depois dos de 2020, isso beleza. Mas dentro do mesmo ano, se a ordenação for estável, eu não inverto os caras que estavam já ordenados por mês. Então os caras de 2020 de janeiro vão aparecer antes dos caras de 2020 de fevereiro. Se a ordenação não for estável, pode embaralhar tudo. Quando eu ordeno por ano, dentro elementos que têm a mesma chave, o mesmo ano, pode misturar a ordem relativa ali. Tudo bem?
Tá? Então, isso é um exemplo, e tem outros exemplos computacionais dentro de algoritmos e tal, que dá problema se o cara for estável. Então, é uma coisa que é bom saber. Só para a título de nota, assim, o algoritmo de ordenação mais eficiente na prática e mais largamente usado não é estável. Então, isso não é um deal breaker, tá? Tem algoritmos muito eficientes que são bons, mas isso você tem que saber que ele tem esse problema se você estiver usando uma aplicação que precisa da estabilidade. Tá? No caso, esse algoritmo é estável? Ou seja, se tiver dois elementos com a mesma chave, ele inverte a ordem relativa? Ele não inverte, e é legal saber identificar o motivo, tá? Olha só, imagina aqui, né, desses vetores que eu estou desenhando, que eu tenho um elemento aqui, tá, já no vetor ordenado, e daí chega um outro elemento com o mesmo valor, sei lá. Aqui está o valor 3 e aqui eu estou procurando onde seria o valor 3. Notem que eu só vou descendo, olha o meu critério aqui, ó. Eu vou descendo e deslocando para a direita quem é estritamente maior do que eu. Eu percorro o vetor da esquerda para a direita, do menor para o maior, e eu, no J aqui, né? E na hora que eu vou deslocar, que eu vou no sentido contrário, eu só desloco para a direita quem é estritamente maior do que eu. Tá? Esse é o motivo-chave. Tudo bem? Porque se o cara for... Por exemplo, aqui teve empate, né? Imagina, eu estou olhando para esse cara e perguntando, ele é maior do que o 3? É, então desloca ele para cá. Daí eu pergunto, esse aqui é maior do que o 3? É, então desloca ele para cá. Esse aqui é maior do que o 3? É, desloca para cá. E assim por diante. Quando eu chego aqui, eu pergunto, esse é maior do que o 3? Não. Ele é igual, ele não é maior. Eu não desloco ele. Eu não inverto a ordem relativa. Se eu trocar isso aqui por maior ou igual, tem até um quiz sobre isso, mas eu dou a resposta por questão de tempo, né? Ele continua ordenando corretamente, mas ele perde a estabilidade. Porque ele vai começar a inverter os pares iguais. Quando ele chegar no igual, ele continua trocando. Tá? Então o fato de que a gente usa esse maior aqui é que garante a nossa estabilidade. A gente nunca troca caras iguais. E daí como eu percorro o vetor no J aqui, da esquerda para a direita, né, o cara que estava mais à esquerda originalmente, né, pensa num par que tem a mesma chave, o que estava mais à esquerda vai ser encontrado primeiro e nunca vai ser trocado com quem eu encontrar depois. Tudo bem, gente? Então, falamos sobre o insertion sort, olhando para a eficiência de tempo, eficiência de espaço, né? Vimos que ele é in place, que ele tem uma eficiência constante ali de espaço, não cria nenhum vetor auxiliar. Vimos que ele respeita a estabilidade. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá bom, acho que fechamos o insertion sort. A gente vai falar de um outro algoritmo agora, mas por uma questão prática, deixa eu ser muito claro com vocês. Dos algoritmos elementares, vamos dizer assim, dos algoritmos que não são mais sofisticados, não usam outras técnicas e tal, porque às vezes tem situações em que vale a pena usar um algoritmo mais simples, tá? O insertion sort é o melhor deles, dos elementares. Tá? A gente vai ver um outro algoritmo agora, que a garantia dele, de pior caso, vai ser a mesma, já adiantando para vocês, vai ser a mesma do insertion sort. No entanto, eu recomendo que vocês, se vocês tiverem que usar um algoritmo ali, entre os dois, escolham o insertion sort. Tá? Deixar isso claro. Na prática, ele funciona muito bem, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso depois. Mas vamos lá, então, fechando sobre insertion sort, vamos falar sobre o bubble sort, tá? Que não é o melhor dos algoritmos elementares, mas por ser engraçadinho, às vezes é o mais conhecido, né? Que ele tem um nome engraçado e tal.